tema desta noite está em Jeremias. É isso mesmo, Marta. Está em Jeremias 29:13. Podem acompanhar o quadro. Quem quiser se colocar de pé, referente à palavra de Deus, pode se colocar de pé. Um versículo bem conhecido. Muitos ministradores já pregaram essa palavra. Muitos dos irmãos já cristãos há muito tempo conhecem de cor e salteado esse versículo. Jeremias 29, versículo 13 diz assim: E me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Vou repetir: E me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E mediante a isso, mediante a este versículo tão conhecido, me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu, viajando entre linhas da Bíblia, e aí eu me deparei com Jesus. Jesus, quando fala isso, ele está falando do nosso coração, da nossa vontade, das nossas emoções, da nossa área sentimental, que nós devemos então nos esvaziar de tudo e buscar a Ele com o nosso coração. Mas no momento em que nós somos apresentados a Jesus, nós não fomos apresentados a Ele com todo o nosso coração. Jesus é apresentado a nós então somente no ato da conversão. É apresentado o que? Quero simbolizar aqui, próximo tópico. É apresentado para nós os pés de Jesus. Como então, William, que é apresentado os pés de Jesus? Os pés de Jesus significam o que? Caminhada, é o caminho. Nós conhecemos Jesus como caminho. Então Jesus é apresentado para nós como uma trajetória, uma nova história de vida, um novo comportamento. Lance, aí é onde eu quero chegar. Lançar todas as nossas angústias, porque toda vez que nós chegamos a Deus, no momento em que nós nos convertemos, nós estamos quebrados, nós estamos esmiuçados, nós estamos caídos, doentes. E então é apresentado um Jesus para nós. É apresentado os pés de Jesus para nós, que diz assim: lançai sobre mim todas as vossas angústias, vinde a mim todos aqueles que estão fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. É apresentado os pés de Jesus. E aqui então eu me recordo, não vou esboçar aqui uma ministração teatral, mas me lembro então do quebrantamento da mulher prostituta, que ali então foi apresentado Jesus para ela. E ali então o que ela faz? Ela se esvazia de tudo que poderia acontecer com ela, de tudo que ela poderia sofrer, para ir até os pés de Jesus. Ela se quebranta em adoração para ir aos pés de Jesus. E ali ela, diante daquela circunstância, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E todos nós, no momento que nós nos convertemos, diretamente ou indiretamente, conscientemente ou inconscientemente, pela dor que nós estamos sentindo, nós também fazemos isso. Nós também nos esvaziamos e queremos nos lançar diante dos pés de Jesus. Estava estudando esses dias com a Laís, está estudando sobre Ana, e aí também me incomodou de como Ana chegou aos pés do sacerdote. A Bíblia nos fala que Ana chegou aos pés do sacerdote como se fosse mulher embriagada. O sacerdote se assusta com ela, achando que ela estava bêbada. Ela fala: não, é a dor do meu coração, é a humilhação que eu tenho passado, que está fazendo isso comigo, e eu hoje clamo a Deus que tira toda essa humilhação do meu coração. E então Deus ouve aquela mulher e entrega a bênção a ela. Mesma coisa foi com a mulher prostituta. Jesus então exalta aquela mulher na frente de todo mundo, simplesmente
Porque ela se prostrou diante dos pés de Jesus. Mas William, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que chegar aos pés de Jesus, de uma certa forma, é até fácil. Porque você está fraco, você está oprimido. Qualquer coisa que é apresentada a você como circunstância favorável para você, que vai resolver o seu problema, você vai se lançar. Por isso há muitos que se enganam aí fora. Há muitos que qualquer coisa que é oferecido a eles, eles correm atrás disso. Por isso que estão muitos na macumba, muitos no espiritismo. Por quê? Porque é apresentado a eles como a solução. Então todos se lançam aos pés de Jesus. Todos se lançam a esvaziar. Só que a diferença é que quando nós tentamos nos lançar, nos prostrar diante de outros deuses, nada muda. Mas hoje eu vejo aqui muitas pessoas, muitos rostos conhecidos, que se prostraram diante de Jesus e teve a sua vida transformada, teve a sua vida restaurada, está tendo a sua vida restituída. Isso é fato. Se isso não aconteceu ainda na sua vida, vai acontecer, porque isso é uma promessa dele. Não é eu que estou falando, é uma promessa de Jesus. Então isso é fato. De uma certa forma é fácil. Se eu chegar para alguém e falar assim, que está angustiado, precisando de algo, precisando de uma ajuda, e falar assim, ó, vem aqui, bate a cabeça 3 vezes nesse altar, ele vai vir e vai bater a cabeça 3 vezes nesse altar. Então é simplesmente fácil se lançar aos pés de Jesus. Isaías 53, 4, 5 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todas as nossas angústias, todas as nossas enfermidades, tudo o castigo que um dia iria tirar a nossa paz, estava sobre Ele, e Ele levou sobre si. Então isso é fato, é uma promessa que nós temos que viver todos os dias. Jesus levou sobre si, então eu não tenho mais castigo sobre a minha vida. Sobre as pisaduras dele, sobre os pés dele, eu lancei todos os meus problemas, e Ele então levou sobre si. É fácil, Ele está prometendo. Depois nós vamos falar agora das mãos de Jesus. O que as mãos de Jesus representam para nossas vidas? E aqui eu estou fazendo um paralelo da nossa conversão, a trajetória da nossa conversão. Mas o Espírito Santo me incomoda que há vidas aqui que está passando por isso. Então olhe para o seu irmão e fale assim: não seja um limite na minha vida hoje. Deixe eu ouvir o que o Espírito Santo está falando. Porque hoje eu quero abrir o meu coração de uma forma que jamais abri, para ouvir o Espírito Santo falando comigo. E então chegamos às mãos de Jesus. O que representa as mãos de Jesus? As mãos de Jesus está representado como as mãos abertas, as mãos que estão sempre ali para te abençoar, as mãos que estão ali sempre ali para te socorrer na hora da preocupação, na hora do refúgio. A palavra nos diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da aflição. Então as mãos de Jesus estão sempre abertas para nos abençoar. E aí quando eu olhei essa imagem, o Espírito Santo me trouxe uma revelação. Eu falei: Jesus é tão bom, Ele é tão abençoador, que até para morrer, Ele morreu com as mãos estendidas e abertas para nos abençoar, para dizer: ei filho meu, as minhas mãos estão abertas para te abençoar. Então busque a mim de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. As minhas mãos estão sempre abertas. Não preocupeis com as coisas que há de vir. Buscai primeiro ao reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Ele sabe de todas as nossas necessidades. E então, as mãos de Jesus, chegar até as mãos de Jesus é fácil também, porque é simplesmente, e às vezes eu coloco como fácil, devido a algumas coisas que atrapalham a nós enxergarmos aonde eu quero chegar. Mas então, vamos entender, se a própria palavra nos diz: buscai primeiro ao reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que isso quer dizer? Buscai primeiro a mim de todo o vosso coração. Não se preocupa com a roupa, com o que há de comer, com o que há de beber. Todas essas coisas bem eu sei que vós necessitais. Mas se preocupa com as coisas do reino. Se preocupa com a obra de Deus. Se preocupa com o teu irmão que está passando necessidade. Se preocupa com o teu irmão que está precisando de uma oração. Se preocupa com o teu irmão que está com seus filhos, ou seu marido, ou suas esposas, caminhando em passos largos para o inferno. É isso que Deus está falando. A palavra nos diz que um dos mandamentos do Senhor que Ele fez na graça: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mas nós, e aqui agora faço um paralelo com a aula do cursão, nós estamos preocupados com o nosso eu, nós estamos preocupados com o nosso ego, com as nossas necessidades. E aí Jesus está lá, com os braços abertos, com a sua mão estendida, mesmo com os cravos nas mãos, dor insuportável, mas Ele está dizendo: eis que estou com a mão aberta para te abençoar. Então, de uma certa forma, isso é questão de fé. Se você crê que Jesus está com os braços abertos, estendido para te abençoar, você vai receber a bênção, sim. Isso é fato. Jesus, creio eu, que no momento da conversão, no caminhar da vida cristã, Deus realizou muitas promessas, fez muitas promessas na vida de cada um de vós, como fez para comigo. Então, não é eu, não é você, não é por eu ou por você merecer, mas sim porque Ele prometeu, e Ele não é homem para que minta, nem para que volte atrás na sua palavra. Então as promessas de Deus vão se cumprir. Isso é fato, isso vai acontecer. Mas nós, às vezes, não sabemos esperar, somos imediatistas, somos almáticos. Por que, irmão William, almático? Porque quando nós esperamos a bênção, muitas das vezes a bênção tem um processo, há um tempo para acontecer. E um dia, não sei na onde, eu escutei um exemplo. Um pai que tem dinheiro, um pai rico, que tem dinheiro para abençoar o filho dele na hora que ele quiser. E vamos colocar assim, que ele tem um filho de 16 anos, 15 anos. E o pai chega para ele e fala assim: filho, eu vou te dar uma Ferrari. Eu vou te dar uma Ferrari. Você quer uma Ferrari? Se eu chegar para qualquer jovem aqui de 15, 16 anos, vai falar: lógico que eu quero, até eu quero. E aí então, esse pai vai dar a Ferrari pro filho. Isso é coisa certa a se fazer? A bênção foi no momento certo? Aquele jovem estava preparado para receber essa bênção? Mas se ele tivesse esperado mais 2 ou 3 anos, seria uma grande bênção, porque ele poderia usufruir daquela bênção. Então o que acontece conosco na questão da área que eu te falei, almático, é isso. Às vezes Deus está nos preparando, nos moldando, nos lapidando para recebermos a bênção. E nós começamos a murmurar, questionar: por que, Deus? Por que tanto tempo? Por que está demorando tanto? E aí começa a entrar a circunstância da alma, as vontades, os desejos, as emoções. E aí o que fazer? Qual que é a consequência disso? Nós esquecemos que o Senhor está com as mãos estendidas para nos abençoar. Porque nós deixamos as circunstâncias que nos rodeiam tirar isso do nosso coração, tirar essa fé que vem, a certeza que um dia irá se cumprir. Tudo tem o seu tempo certo. Outra frase que eu ouvi, creio eu que deve ter sido
André Galina, dono de frases maravilhosas. Ele diz assim: a coisa certa no momento errado é errado. Foi dele mesmo? Amém. A coisa certa no momento errado é errado. E nós às vezes estamos clamando pela coisa certa, sim. Estamos orando diante de Deus, buscando a coisa certa, sim, mas no tempo errado. Deixa Deus fazer. As mãos dele estão estendidas para nos abençoar todos os dias. Todos os dias Deus nos abençoa. E Deus tem contrito meu coração, tem constrangido o meu coração. E nas células que eu tenho feito, todos os dias eu tenho falado isso. Na oração aqui no diaconato eu tenho falado isso. Senhor, eu quero constrangir o meu coração todos os dias da minha vida em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Não somente pelas grandes coisas, não somente pelas grandes bênçãos, mas pelas pequenas também. E aqui eu vou contar um testemunho rápido. Minha esposa vai me matar, mas eu te amo, filha. Domingo passado, contei na célula já, tem alguns irmãos que sabem, deu risada. E a abençoadora que me abençoou está aqui, mas ela ainda não sabe. Nós fomos no açougue, eu e minha esposa, para comprar misturas para a semana. E aí pegamos ali uma quantidade de misturas, várias quantidades. E aí depois ela se deparou com uma costela na vitrine. Ela: William, nós poderíamos levar essa costela para fazer uma vaca atolada, né? Costela com mandioca. Eu falei: ô, glória, né? Beleza. Aí chegamos lá, foi pesar, deu mais do que a gente estava preparado. Então eu, humildemente, não, filho. Aí a minha esposa ainda falou assim: não dá para cortar um pedaço, tá muito grande. Aí ele falou: não dá. Eu falei: então pode deixar aí, depois eu pego, outro dia eu pego. Amém. Fui para casa com meu coração alegre, feliz. Isso não contraiu meu coração em tristeza. Mas isso foi no domingo. Na segunda-feira minha esposa vai na casa da Maísa. Não sei, entregar cortina, sei lá o que ela foi fazer lá. E aí, para concluir, cheguei em casa. Minha esposa tá com um sorriso atrás da orelha, falando: você não vai acreditar. Aí eu falei: o que aconteceu? Ela falou: dá uma olhada aqui. Fui lá na cozinha. Quando ela abriu, tava lá a tal da vaca atolada, pronta, preparada. Eu falei: meu Deus, nós não sabíamos, nós só dávamos risada. E aí foi o irmão Ruth. Olha como o Espírito Santo é lindo. Enquanto eu estava querendo comprar, ao mesmo tempo, a cronologia, isso que eu fiquei maravilhado. Ao mesmo tempo que eu estava querendo comprar, a irmã Ruth estava lá na casa dela preparando. Mal ela sabia que era para mim, mas ela estava preparando lá na casa dela, com carinho, com amor. E aí então a vaca atolada chegou até a minha casa, até a minha mesa, e eu me fartei dela. Então, o que eu quero dizer disso? Que eu torno meu coração agradecido a Deus todos os dias. Não por Ele ter me dado um carro maravilhoso, não porque Ele abriu uma porta de emprego, mas porque Ele me sustentou na vaca atolada. Não era uma necessidade, mas era um desejo, uma vontade que nós estávamos de comer uma vaca atolada. Então Deus preparou, irmãos. E todos os dias eu quero dizer que Deus está com a mão aberta para nos abençoar nessa proporção também. Só que nós não estamos com os nossos olhos abertos para ver as pequenas coisas. Nós só atentamos o nosso coração, os nossos olhos para grandes coisas. E não agradecemos a Deus por as pequenas coisas. Deus nos abençoa todo dia com as pequenas coisas. E aí eu quero ser mais enfático. Se nós não tornarmos o nosso coração agradecido pelas pequenas coisas, Ele não vai dar as grandes coisas. Porque as grandes coisas têm por intenção elevar o ego, elevar a alma, tornar a pessoa soberba. E Deus não quer isso para os seus filhos. Agora, quando Ele vê um coração contrito, agradecido pelas pequenas circunstâncias, que Ele manda a provisão, que Ele manda o socorro bem presente, que Ele manda o escape, que Ele manda o refúgio, Ele: opa, ali está meu filho amado, a quem eu me comprazo. Vou abrir as comportas do céu e abençoar ele. É isso que Deus está procurando em nós.
coração agradecido, coração ensinável. João 3,13 diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Jesus tinha essa convicção, que Deus tinha entregado todas as coisas na mão dele. E aí eu quero dizer, aqueles irmãos mais espiritual, nas mãos deles também está poder, autoridade, unção. Desfrute disso. Você é filho, você é amado. E como eu disse na oração aqui, não fomos nós que escolhemos a Jesus, Jesus que escolheu cada um de nós. Você é privilegiado de estar aqui nesta noite, porque Jesus escolheu te amar, Ele decidiu te amar, e aí Ele estende as tuas mãos para abençoar. O próximo, para finalizar, estamos finalizando, é a face de Jesus. E é aí que eu quero falar sobre romper os limites para chegar à face de Jesus. Ah, irmão William, mas eu estou aqui, eu também sou extravagante. Quando me sinto cheio, quando eu quero extravasar a manifestação do Espírito Santo dentro de mim, eu gosto de pular, eu gosto de gritar, eu gosto de falar em línguas, eu me manifesto, eu me derramo, me esmurro todinho. Estou dando risada porque é o pastor Daniel que fala isso. Me esmurro todinho para alcançar a face de Deus. Mas será que todos os dias, a todo momento, nós conseguimos? Aqui, por exemplo, o louvor estava maravilhoso, lindo. Eu lá atrás estava pulando também, estava cheio da presença de Deus. Creio que os irmãos também sentiram totalmente a presença de Deus neste lugar. Mas sentir a presença de Deus e manifestar a presença dEle, exalar o perfume do teu amor, não quer dizer que nós buscamos a face de Deus. Buscar a face de Deus é onde nós temos o ponto mais difícil, porque nós precisamos romper os nossos limites. Colocar diante dos pés de Jesus é os limites que a sociedade coloca sobre nós, é o fardo que a sociedade, o peso que a sociedade coloca sobre nós. Então nós nos sentimos fracos, oprimidos, cansados, pensando em desistir. Alguns pensam até em tirar a própria vida. Romper os limites para alcançar as mãos de Jesus é fácil, porque nós cremos, temos fé para isso e saber que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Mas alcançar a face de Jesus depende de nós, depende da nossa busca, depende de nossa entrega, depende de nós limparmos o nosso coração. Ô William, por que você está falando isso? Você está falando de pecado? Aí é que o Espírito Santo me revelou, me incomodou para falar sobre isso. Estou falando aqui de pecado, irmãos. A Bíblia nos diz da seguinte forma: de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Não sei o restante, mas guarda o teu coração. E aí é onde que nós temos os limites para chegar à face de Deus. E aí, em meio às aulas do cursão, eu me deparei com um coração com véu. Só que como no William nós colocamos o véu no nosso coração, e eu vou simbolizar aqui o véu do nosso coração como uma certa murmuração, como uma certa rebeldia. Quando nós estamos debaixo de uma certa cobertura, isso não só na igreja, mas qualquer autoridade sobre a nossa vida, pai, mãe, patrão, não sei, qualquer autoridade que está sobre nossa vida, nós colocamos o véu no nosso coração, e isso torna impedimento para buscar a face de Deus. Como isso, William? Fácil. Estamos aqui, e vou dar um exemplo aqui na nossa igreja, pode ser um patrão ou pai, vou falar de pai. O pai pediu para você fazer uma certa situação, pediu para você um favor, e você então não obedeceu, ou não quis fazer, ou fez de qualquer jeito, relaxadamente. E então, quando você
vai pedir alguma coisa para o seu pai, você sabe o que você fez. Você sabe que aquilo que ele pediu para você fazer, você fez de qualquer jeito. Você não fez da forma que ele pediu para fazer. E aí quando você vai chegar diante dele, precisando dele, pedindo algo para ele, você está com seu coração limpo? Você não se sente, fala, meu pai, eu pisei na bola com meu pai, eu pisei na bola com a minha mãe, eu pisei na bola com o meu patrão, eu pisei na bola com o meu pastor, eu pisei na bola com o meu líder, e como eu vou chegar até ele para pedir algo? Esse é o véu que nós colocamos nos nossos corações. É com as nossas atitudes e depois nós mesmos não nos sentimos íntimos para chegar e pedir aquilo que desejamos. Mesmo assim é Deus. Deus, diante desse mover que nós estamos vivendo, quero simbolizar nessa parte, Deus tem incomodado os irmãos a ter o encargo de ter algumas funções ou de fazer algumas funções. Isso eu não estou falando que o pastor que está pedindo, estou falando Deus, porque eu estava conversando com o Jefferson e com o Mário esses dias. Às vezes eu sou meio ignorante para algumas coisas, e eu falo assim, eu nasci de novo, meu espírito foi renovado, meu espírito foi regenerado, a minha mente foi renovada. Então tudo que acontece na minha vida é por ordenança de Deus. O inimigo não tem poder na minha vida. Eu não dou ibope para diabo, eu não dou ibope para Satanás. Ah, William, mas e quando uma circunstância ruim acontece na sua vida? Deus está tentando me ensinar alguma coisa. E quando as coisas dão certo na sua vida? Obrigado, Deus, por mais essa bênção recebida. Não tem diabo na minha vida, não tem inimigo. Então, o Deus, por que eu estou falando isso? Porque eu entendo, conversando aqui com eles, eu entendi que, independente do meu pastor, ele é homem, ser humano, ou líder, qualquer líder, você vai imaginar aí quem é a sua autoridade, que tem autoridade sobre você. Eu entendo que, quando meu pastor, meu pai, meu líder, chega diante de mim, tanto para confronto, quanto para repreensão, ou para elogios, tudo vem de Deus. Então, eu não deixo o véu cair sobre o meu coração, porque se eu deixar aquilo adentrar no meu coração, o véu cai, e aí eu não vou conseguir fazer mais as coisas com encargo, eu não vou conseguir fazer mais as coisas com amor, porque eu estou olhando para o homem e não estou olhando para Deus. Eu não tive entendimento que mesmo o meu patrão, ele pode não ser cristão, mas ele é autoridade sobre mim, e se ele me repreendeu, opa, alguma coisa de errado Deus está querendo me ensinar. Entenda isso, irmãos. Tire o véu do seu coração. Por quê? Quando Jesus foi crucificado e elevou a sua voz ao Pai, dizendo: entrego a ti o meu espírito, o véu foi rasgado de cima para baixo, não há mais barreira. Então não coloque você a barreira no seu coração. Outra coisa que o Espírito Santo me incomodou em relação ao coração é sobre o coração puro e o coração impuro. Qual a diferença, irmão, do coração limpo e no coração contaminado? Coração limpo é onde pode adentrar o pecado. E o coração puro? Pureza, santidade. Então nós não estamos falando aqui de pecado. Não quero que você se sinta acusado se você está pecando. Se você está pecando, se ajoelhe diante do Senhor, peça perdão e levante a cabeça e bola para frente. Agora, eu quero falar de coração puro e coração impuro. E às vezes, como eu disse no começo, nós colocamos: irmão William, eu estou para a igreja todos os dias, estou obedecendo, estou fazendo tudo. Mas e o encargo? O que você tem colocado dentro do teu coração que não seja pecado? Então quando nós temos entendimento que não é pecado, é normal. Isso pode, não tem nada a ver. Não
não é pecado mesmo. E aí eu vou citar alguns exemplos de como nós tornamos o nosso coração impuro, mesmo estando na casa de Deus, mesmo estando sem pecar diante de Deus. Por exemplo, serviço, por exemplo, posso falar isso, porque eu tinha um serviço que eu trabalhava à noite, há alguns anos atrás, e isso tomava todo o meu tempo. Por quê? Eu tinha que sair daqui às vezes 8 horas da noite e ficar lá até 8 horas da manhã. Consequentemente, durante o dia eu dormia o dia inteirinho, levantava, depois já ia trabalhar. Já era convertido, não tinha como exercer alguma função ou algo para Deus com excelência. O que isso quer dizer? O meu coração estava impuro, estava voltado para o meu trabalho. Qual que é a prioridade do teu coração? Vou dar outro exemplo. Às vezes maridos ou esposas que colocam eles num patamar acima de Deus. Aonde está o seu coração? Por isso que a Bíblia fala: guarda, o que tem que se guardar, guarda o teu coração. Aonde está o seu coração é onde estão os seus princípios, a sua vontade, o seu desejo, a sua força. É naquilo que você deposita todas as suas forças. E o Senhor está dizendo: purifica o teu coração. Na aula do cursão, o texto fala exatamente sobre isso, sobre comércio. E eu também passei por isso. Está aqui meu sogro e minha sogra que não deixam eu mentir, minha esposa também. Eu estava há uns tempos atrás talvez quase ficando doido, porque eu estava totalmente entregue ao comércio. Eu ia para casa, eu discutia com a minha esposa por causa do cliente que estava com o piso lá na casa dela, maravilhoso, lindo. E eu e minha esposa chegava em casa discutindo. A Laís virava e falava: meu, dá para vocês calar a boca? A cliente tá lá, tudo bem, vocês estão brigando aqui em casa. Eu não conseguia ter mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eu estava pecando? Não. Mas meu coração estava impuro. Meu coração estava voltado para as coisas do mundo. Estava preocupado com as coisas próprias, as necessidades minhas, para o meu eu, para o meu ego. Isso é o que traz impureza para o nosso coração. E é isso que impede de nós vermos a face de Deus. 2 Crônicas 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui ele está dizendo: se humilhar, se quebrantar, se esvair, se desmanchar, se esvaziar de todas as preocupações que assolam os vossos corações e buscar a minha face. Ele diz: eu serei achado. Então a única maneira que nós temos de achar a face de Deus, e é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é quando nós estamos com o nosso coração vazio. Mas nós colocamos barreiras. Não é Deus, não é a sociedade, não é pai, mãe, não é ninguém. E aí a área mais difícil da nossa vida é ter esse entendimento que nós mesmos precisamos romper esses limites. Entender que isso faz parte de uma limitação que impede a minha conexão com Deus. Porque é natural, não tem nada a ver. Na imersão nós ouvimos falar, quando a pessoa pega o que não tem nada a ver e mistura com o que não pode, pronto, caiu. O primeiro passo para você caminhar para aquilo que não pode é você pegar e começar a praticar o que não tem nada a ver. Então eu quero convidar os irmãos nesta hora a se colocar de pé.